Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi precisando de uma vitória para trazer um pouco de moral para o time. O São Paulo que está pegando assim apenas pedreiras nesse começo de trabalho do Aguirre. Então vamos começar o vídeo em primeiro lugar, porque a gente vai acompanhando as redes sociais e vai discutindo. E aí já tem gente, não, porque o técnico é retranqueiro, porque o técnico não dá gente. Em primeiro lugar, vamos falar, o São Paulo acabou empatando com o Atlético Mineiro, ao contrário do que aconteceu com o Fluminense, no qual o São Paulo tomou, na partida na qual o São Paulo tomou o gol no último minuto, aos 42. Hoje o São Paulo fez o gol, conseguiu manter-se na frente do placar por um bom tempo, assim como aconteceu contra o Fluminense, tomou o empate, tomou a virada, faltando pouco para acabar o jogo. Quando o São Paulo pensava em ir para cima, tomou a virada e aí conseguiu fazer gol, ainda criou uma outra oportunidade, mas enfim, o resultado é desastroso. Mas vamos começar então, primeiro falando do técnico. Aguirre tem 1 mês e meio de trabalho e 11 partidas pelo São Paulo. Então, primeiro lugar, um técnico que tem 1 mês e meio de trabalho e que tem o pensamento, a filosofia de futebol é absolutamente inversa ao do antecessor Dorival Júnior. O Dorival Júnior pensa o futebol de um jeito, o Aguirre pensa o futebol de outro jeito, completamente diferente. Então vai levar tempo para que o Aguirre consiga colocar o time jogando do jeito que ele pensa, da maneira como ele pensa o futebol. Isso leva tempo. Quando você tem um time bom, entrosado, com um técnico que está trabalhando há muito tempo, ainda assim, esse time, vez ou outra, faz uma partida ruim. É claro que o São Paulo, como está há 10 anos nessa pressão de não conquistar título, e como o São Paulo vem tomando empates no último minuto, a gente já cria uma percepção, o São Paulo se recuou depois do gol. Na verdade, até as trocas que o Aguirre fez, algumas, e assim, até o técnico pode errar, tá, gente? Erra. As trocas que o Aguirre fez não foram no sentido de segurar, tanto é que ele tirou o Bruno Alves para colocar no lugar do Bruno Alves, ele colocou o Marcos Guilherme, isso, boa, obrigado. Então, é que assim, a gente fica muito nervoso quando acaba o jogo. Então ele tirou o Bruno Alves para colocar o Marcos Guilherme. Por quê? No fim do primeiro tempo, o que eu penso, não sei se foi isso, no fim do primeiro tempo, o Bruno Alves tomou um cartão amarelo junto com o Fábio Santos. O Bruno Alves é um bom zagueiro, está jogando muito bem, mas ele é tecnicamente mais limitado dos jogadores que estavam disponíveis ali. Então, o que deve ter pensado o Aguirre? O Atlético vai jogar em cima desse jogador, eu vou inverter a situação, vou colocar o Marcos Guilherme para forçar o jogo em cima do Fábio Santos, mas isso não funcionou. Depois ele trocou o Nenê, que estava cansado. Aliás, foi a pior partida do Nenê no comando do Aguirre. Não quer dizer que ele jogou mal, é que o Nenê subiu de produção com o Aguirre, porque o Aguirre achou uma posição para o Nenê que o Dorival não tinha conseguido achar. E hoje ele não conseguiu render o que ele vinha rendendo nos últimos jogos, o que não é nenhum problema. É normal um jogador não conseguir render. Não é que ele jogou mal, fez a pior partida pelo São Paulo sob o comando do Aguirre, não quer dizer que jogou mal. E aí, provavelmente por estar cansado, por ter sentido, enfim, ele colocou o Lisieiro no lugar do Nenê para tentar liberar o Marcos Guilherme. O que acabou acontecendo? São Paulo fez um gol logo assim no primeiro tempo, num cruzamento do Regis de fora, pelo lado direito. A bola vai para a área, assim, em direção ao Diego Souza. A zaga do Atlético corta e a bola sobra para o Everton fazer seu primeiro gol pelo São Paulo. Muita comemoração e tal, aí o São Paulo foi fazendo algumas trocas, foi tentando controlar a partida, não teve tantas oportunidades, o Atlético chegou algumas vezes porque teve que sair mais pro jogo. A gente tem que falar que o Atlético é um time bem montado, é um time que vai para cima e que não parou de atacar o São Paulo nem um minuto, assim como o São Paulo devolveu, o jogo estava aberto. O Atlético conseguiu o empate numa bola meio boba, um fair play desnecessário. O Everton estava com a bola na linha de fundo, ao invés de chutar a bola para lateral, né, por conta lá do fair play, ele devolveu a bola pro goleiro. E aí o Vitor lançou a bola e o Arboleda errou o tempo. Talvez a bola, achou que a bola estava muito forte, que ia passar, ia para a linha de fundo, ou talvez tenha achado que o Sidão ia chegar na bola. De qualquer forma, o Arboleda errou, e errou muito feio, foi uma falha clamorosa. Aí, como eu sempre falo aqui, quando a galera sempre fala, o Rodrigo Caio, zagueiro falha. Isso acontece. O Arboleda é o melhor zagueiro do elenco, é um jogador que tecnicamente joga muita bola, é um jogador que tem brilho, que tem raça, mas vai errar. Teve um lance que ele errou o bote contra o Atlético Paranaense, não aconteceu nada.
jogada, mas ele acerta mais do que erra. E é isso que eu falo, que às vezes a gente condena um jogador ou um técnico ou um diretor de futebol sem dar tempo pro cara trabalhar e colocando a falha num campo absurdo. Pois bem, o Arboleda errou, o Atlético conseguiu fazer o gol, e aí depois o São Paulo, percebendo que aquele não era um bom resultado, estava 1-1 o jogo, o Diego Aguirre foi colocar Cueva no campo, né? Só que no momento foi fazer a substituição ali pelo Hudson para jogar o time para frente, porque não estava contente com o resultado. O Hudson saiu na cobrança de escanteio. A gente até conversou com o Hudson, só que a gente não tem imagem, mas o Hudson não ficou satisfeito. As pessoas até perguntaram ali da reportagem, mas ele não viu o gol, se não era o lugar que ele deveria estar para fazer a marcação ali no primeiro pau. A verdade é que o Atlético bateu a bola no primeiro pau. O Diego Souza ameaça subir, não sobe. Ele estava ali no primeiro pau para cortar, não sei por que ele não sobe. Ele ameaça sair, não, ele faz um agachamento e sobe e não vai na bola. A bola vai no primeiro pau e acho que o Regis disputa a bola ali, mas o Ricardo Oliveira, oportunista, acaba fazendo o gol. Muita gente pode falar que o Sidão podia ter saído, não podia tomar o gol no primeiro pau. Muita gente podia ter falado que o Diego Souza deveria ter pulado. O fato é, a jogada do Atlético foi bem construída e o time do São Paulo, que é um time forte na defesa, não podia tomar 2 gols do jeito que tomou, com falhas bem primárias. Mas a gente tem que considerar muitas coisas aí. A gente perdeu o Rodrigo Caio por contusão, que é um dos melhores zagueiros do elenco, por mais que a torcida não goste. A gente perdeu o Militão no aquecimento. Então a gente colocou o Anderson Martins, que estava sem jogar há alguns meses e estava visivelmente fora de ritmo. A gente estava com o Reinaldo, que estava voltando, que também estava visivelmente fora de ritmo. Pois o São Paulo tomou o segundo gol, a tragédia anunciada, o Cueva conseguiu, numa jogada muito boa, muito interessante, fez uma jogada ali de cortar 2 jogadores do Atlético, ou 3, driblando, trombando, ele fez uma enfiada perfeita para o Diego Souza, esse que São Paulo tenta recuperar, fazer o gol. Diego Souza hoje fez a melhor partida dele pelo São Paulo. É pouco para o que a gente espera dele. Ele assim, falhou demais no jogo, perdeu muitas bolas, porém fez o gol. Isso traz alguma esperança, mas ainda não redime. A mesma coisa o Cueva. É de longe o melhor jogador, tecnicamente falando, do elenco. Mas não dá pro cara ficar andando em 10 jogos e decidir em 1. A gente precisa que o Cueva entre comprometido e decida o jogo sempre. Então talvez esse chá de banco que ele esteja tomando possa fazer mudar o pensamento, mas é muito pouco. Então que fique bem claro, ninguém está satisfeito com o empate. Eu não estou satisfeito com o empate. O São Paulo precisa vencer, até porque vai enfrentar o Rosário Central e precisa vencer. O empate com gols favorece o adversário. O São Paulo precisa vencer, precisa voltar a vencer. Mas a gente tem que entender todo o contexto e por isso que a gente explica aqui o beabá. A gente tem que entender que o São Paulo estava jogando com um zagueiro que não jogava há muito tempo, que o Bruno Alves estava amarelado e o Aguirre, ainda que eu não tenha concordado, tirou, que não dá para condenar um técnico que só tem 11 jogos pelo time. O São Paulo tem que fazer algumas partidas do Brasileiro para chegar na Copa do Mundo e aí sim o Diego Aguirre vai ter tempo para treinar o time e aí a gente vai ver do que esse técnico é capaz. Até lá a gente vai ter que ter paciência, vai ter que torcer. Parabéns mais uma vez à torcida que lotou o estádio, foram 35 mil, se não me engano, 31 mil pessoas que compareceram ao Morumbi. Isso faz toda a diferença. O São Paulo fez uma partida contra um time muito grande, tomou uma virada, mas conseguiu correr atrás nos minutos finais e pelo menos recuperar um dos 3 pontos perdidos. A gente não pode abaixar a cabeça, mas sim, estamos irritados, estamos cansados, mas não adianta ficar tacando pedra sem entender que estamos em começo de trabalho. Aí vão falar, mas estamos sempre em começo de trabalho? Pois é, se a gente ficar demitindo o técnico toda hora, a gente vai estar sempre em começo de trabalho. E os adversários sempre estarão na nossa frente, porque os caras têm mais tempo, têm um tipo de convicção parecida. Enfim, de qualquer forma, acompanhem aí o que a gente pegou na zona mista e a gente volta na terça-feira na live para discutir esse jogo no Fala Bandana, no youtube.com/Fala Bandana. Então acompanhe lá, ative as notificações, compartilhe o vídeo e vamos torcer muito. Um abração para todo mundo e acompanhe aí a zona mista. Ô Marcos, com um jogo com muitas alternativas, né? Os dois times poderiam ter vencido. Um jogo aberto, né? Acho que foi um jogo bom. Jogo com bastante ataque dos dois lados. Mas triste pelo empate, né? Mas frisar aí o poder de reação da nossa equipe, que mesmo tomando 2 gols ali, tivemos forças ainda para fazer o empate e tivemos chances também para virar. Mas acho que a equipe tá criando um corpo. Infelizmente a vitória não veio, mas é seguindo nessa pegada aí que a gente está evoluindo. 4º empate seguido do São Paulo, hein, Marcos? 4º empate, preocupa, né?
Nossa equipe não está feliz com esses resultados, mas vai manter assim, mas porque agora, quarta-feira, tem um jogo importantíssimo e precisamos vencer. Dá para mudar rapidinho a chave, já pensar em Copa Sul-Americana, ou ainda sempre fica pontos perdidos aqui, aqueles pontos perdidos no final no Rio de Janeiro, fica martelando na cabeça? Pelo menos hoje, aí à noite vai ser... A gente pensa um pouquinho, pesa um pouquinho, mas a partir de amanhã a gente já tem que virar a chave, porque quarta-feira é eliminatório, então precisamos fazer gols, precisamos vencer, ainda mais do lado do nosso torcedor. Temos que virar a chave para poder se classificar. O Marcos, na última coletiva que você concedeu aqui para a gente, estava bastante chateado com a sua situação no São Paulo, indefinida. De lá para cá, a gente teve alguma novidade? Aumentou a possibilidade da sua permanência? Está na mesma? Que situação está? Cara, tá na mesma, infelizmente está na mesma. Mas também queria aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a todos os torcedores de São Paulo. Principalmente aí na minha rede social, tenho recebido milhares de mensagens todos os dias, um torcedor me apoiando, pedindo para eu ficar. Acho que desde que eu cheguei no São Paulo, esse foi o meu maior sonho, de poder me sentir identificado, a torcida se sentir identificado comigo em campo. Acho que isso que eu procuro fazer a cada dia que eu entro em campo. Então, queria agradecer aqui do fundo do meu coração, isso me deixa até emocionado, porque realmente é um gesto muito legal do torcedor. Mas infelizmente não tem nada resolvido ainda. Creio que na próxima semana aí, ou na outra, a gente já vai ter uma resposta concreta. Muito feliz como se eu tivesse chegado naquele momento que eu conversei com ele e eu vinha embaixo realmente, mas a gente conversou olho no olho e isso foi fantástico, porque ele foi muito homem, quando ele chegou aqui comigo, então não podia ser diferente e nós falávamos muitas coisas, mas ninguém sabia do dia a dia. Eu continuei trabalhando forte, ele viu a minha postura também e isso ajudou para que eu pudesse estar hoje aqui jogando. Então eu tenho essa confiança hoje nele, de olhar no olho dele e dizer que ele pode contar comigo, como pode contar com todos, mas pode contar comigo que eu vou estar fazendo o meu melhor para ajudar ele. A última, você está escalado de camisa 9, e até o Aguirre falou essa semana que te vê mesmo como camisa 9, como o Tite te viu num determinado momento. E você pode dizer que gol de vez em quando pode faltar, mas luta jamais, Diego? Não, sem dúvida, luta não vai faltar. Mas eu quero ajudar sempre da melhor maneira possível. Sou um jogador que eu consigo segurar bem a bola, eu tenho facilidade de fazer uma tabela, de achar um passe. Então eu vou estar ali na frente e se eu fizer os gols, mas se eu conseguir criar as jogadas, eu já vou estar feliz igual. Quem que é mais importante nessa sua recuperação? Aguirre, Raí, e como você vê o São Paulo querendo recuperar, não querendo abrir mão de você e ajuda para, por exemplo, um gol como hoje? Olha, importantes foram todos foram importantes. A minha postura, a postura deles, a nossa conversa, então isso foi importante para eu estar aqui hoje e estar feliz, que isso é o mais importante. Reinaldo, um tempo parado, finalmente você voltou, como é que você se sentiu hoje e o que faltou para o São Paulo sair com a vitória? Um time que conseguiu pelo menos correr atrás do resultado quando veio a virada. Me senti bem, né? Graças a Deus, depois de muito tempo ter voltado. Mas vale também pela reação do time, né? Que tomou a virada e buscamos um empate, mas ainda tivemos a oportunidade de virar também depois, mas infelizmente saímos com empate dentro de casa, que o nosso objetivo era ganhar, mas o importante no Campeonato Brasileiro também é não perder, é sempre somar ponto. Então somamos um ponto, agora é virar a chave, pensar agora na Sul-Americana, no Rosário Central. Maravilha, cara, obrigado. Por que o São Paulo não tem conseguido confirmar os resultados que consegue construir? Quando o Fluminense ficou muito tempo na frente no placar, hoje a maior parte do tempo o São Paulo também ficou na frente do placar, mesmo tomando a virada, ficou a maior parte com vantagem. O que está faltando para esse detalhe final para confirmar a vitória quando tem a vantagem no placar? Acho que talvez fazer o segundo gol, né? Fazer logo o segundo gol. São jogos bem difíceis, né? Fluminense e Atlético Mineiro, equipes grandes e qualificadas, mas se a gente consegue fazer 1-0, nós temos que procurar fazer logo o segundo e se der o terceiro, porque a gente sabe que é difícil ficar segurando o tempo todo lá atrás, então acho que o time tem jogado para fazer o segundo, infelizmente não tem saído logo o segundo gol para concretizar logo a vitória, mas a gente está evoluindo para que isso aconteça, fazer logo o primeiro, o segundo gol e concretizar a vitória.
Não, a gente teve algumas mudanças na defesa, né? A contusão do Rodrigo Caio, hoje o Militão, logo assim, e aí tinha o Anderson Martins que fazia muito tempo que não jogava. O quanto isso dificultou e o que aconteceu naquele segundo gol? Aquela bola do primeiro pau, foi uma desatenção ou foi mais mérito do oportunista Ricardo Oliveira? Acho que quanto à saída do Militão e a entrada do Anderson, acho que não mudou muita coisa, né? Jogamos com 3 bons zagueiros, Bruno, Arboleda e Anderson. E fizemos um grande jogo, principalmente a parte defensiva, o Anderson tirou bastante bola ali. E nós vimos os vídeos dos caras e a jogada dos caras é essa, vai todo mundo lá para dentro da pequena área, fica na frente do goleiro. E o Otério e o Casares têm uma batida muito forte, boa, e a jogada dos caras. Nós vimos os vídeos, sabíamos que era essa jogada, então era avisado para que a gente anulasse essa jogada para que não saísse o gol, e eles acabaram conseguindo fazer. Cara, foi um grande jogo, né? Uma grande equipe também dos caras, com grandes nomes. Eu gostaria muito de sair com a vitória. Acho que a gente ficou a maior parte do tempo com o placar a nosso favor. Acho que criamos chances de gol, eles também criaram, então eu gostaria muito de sair com a vitória hoje, mas não aconteceu, acho que valeu a pena. Queria te perguntar sobre um lance específico, aquela defesa, um milagre que você fez no lance do Roger Guedes. Falasse um pouquinho sobre esse lance. Eu vi o Ricardo Oliveira, acho que fez a jogada individual ali e acabou que ele acabou dando um bico ali sem querer e o Roger Guedes estava sozinho do outro lado. A minha reação foi se aproximar o mais rápido possível dele e ocupar o maior espaço possível para que a bola batesse em mim, e aí acabei tirando com o braço direito e praticando a defesa.